Olá, iniciando mais um Sindicast, hoje com a doutora Cássia Ribeiro, pediatra, né? E com o presidente, né? Nosso rosto do Sindicast, né? O presidente do sindicato, Guilherme Pulis, e eu, Freud Antunes, para ajudar o presidente a fazer aqui as perguntas e colaborar, né, doutora? E hoje o tema principal é síndrome respiratória aguda. Para mim é difícil de pronunciar, porque eu sou jornalista, não tem, né, a gente não tem essa prática. Mas já foi tão falada, né? Mas já foi repetido algumas vezes desde o ano passado, principalmente, né? E aí a gente aproveita, para quem está nos assistindo, dia 21, domingo de maio, né? Dia 21 de maio, a gente vai ter a nossa feijoada em Rio Branco, vai ser lá no AFA Jardim, né? E vai ter aí, a gente conta aí com a expectativa é que tenha assim, um grande público, como ano passado, e quem quiser participar, né, é só ligar, falar com a Luana ou com o Luciano no 984255380. A gente também gostaria de agradecer os patrocinadores da festa, que eles aqui a gente faz uma propaganda dos patrocinadores para valorizá-los, né? Que eles estão ajudando a fazer a festa, que é o Cicobi, Unimed, Laboratório Carlos Chagas, Hemocardio e Star Motos. E a gente inicia, doutora, perguntando para a senhora como é que está hoje a situação, como é que a senhora está no seu plantão. Aumentou a quantidade de crianças que têm chegado com a síndrome respiratória aguda grave? Aumentou o número. Agora com a alagação, a gente está mesclando bastante casos de síndrome respiratória aguda, mas também dengue e leptospirose, né? Mas inclusive, como são doenças que podem evoluir também com, por exemplo, a leptospirose grave com problema respiratório, às vezes também mesclam, né? São crianças que podem vir com mais de um diagnóstico. Mas a gente tem muito, né, principalmente em crianças pequenas, abaixo de 2 anos, bastante estado gripal, evoluindo com piora no 5º, 6º, 7º dia, né? E eu acredito, por conta de terem ficado muito tempo, né, na pandemia em casa, as síndromes respiratórias, sem ser graves, né, Guilherme, tá bem recorrente desde o início do ano, né? Eu acho que teve uma questão também da pandemia. Quando abriram as escolas ano passado, nós entramos num ciclo assim, desenfreado de doenças respiratórias e até descaracterizou um pouco a sazonalidade das doenças. A gente esperava que as doenças viessem numa época e de repente a gente viu uma loucura. Teve influenza no final de 2021. A gente teve ano passado o vírus essencial circulando em São Paulo em novembro, se eu não me engano. Ocupou vários leitos de UTI. Aqui não chegou, né, em novembro, mas a gente viu que em São Paulo eles passaram um aperto. A gente fala sobre a síndrome respiratória para quem não é médico, né? Para quem está lá nos assistindo no YouTube e ele pega e começa a assistir porque ele viu, ficou muito em voga, como a senhora mesmo falou, e de repente a gente vê que as pessoas não conhecem o que significa, né? O que é um conjunto de vírus que acabam causando a síndrome respiratória. Ou a senhora pode explicar assim para uma pessoa como eu, que sou leiga, que é uma gripe comum ou é algo muito mais sério? Então, a gente tem inúmeros vírus, né? Aqui, infelizmente, em Rio Branco, agora a gente está fazendo, né, conseguindo fazer um perfil de diagnóstico quais vírus, mas assim, são vírus mais comuns, que é o influenza em criança, principalmente menores de 4 aninhos, que é o vírus sincicial respiratório, mas a gente tem outros, né, rinovírus, adenovírus. Então, o perfil de qual que vem causando, que a gente vê nesse momento da sazonalidade, é o sincicial respiratório e o influenza.
os sintomas são parecidos, são semelhantes. Iniciamos como uma gripezinha, nariz entupido, coriza, uma tossezinha pouco frequente e aí podem evoluir com piora. Febre baixa. Hoje, a gente tem condições de tratar todas as crianças que chegam na unidade de saúde pública, que 90% é público, né? 90%. Tratar os casos leves é simples, né? Não requer muita coisa, né? Hidratação, lavagem nasal, que está aí na mídia, né? Hoje em dia até ensinam, as mães têm acesso até como fazer. O que falta mesmo pra gente, no caso da pediatria, é o especialista, porque a mãe quer o especialista, né? Quer o pediatra, ouvir a opinião do pediatra. Então fala, procura a UPA, procura o UBS, mas nem sempre ele tem acesso, então ela acaba ficando insegura, né? E aí, quando se vê o número de pediatras no estado, a gente está muito sobrecarregado. Principalmente a gente que está na porta, pronto-socorro, a gente não para. E a quantidade de leitos no pronto-socorro chega a lotar ainda? Eu sei que teve ano passado, teve não igual tempo, ano né? passado. Não igual ano passado. Não, de forma alguma. A gente tem sempre leite sobrando, graças a Deus. Eu acho que isso também tem um pouco a questão de eles terem aberto a SEMI, né? Aumentou o número de passado, quando estourou, né, o número de casos, a gente não tinha o suporte da semi-intensiva, a observação pediátrica era ridiculamente pequena e era uma tragédia anunciada, né? Agora aumentou o número de leitos, criaram a semi-intensiva, né? Olha, a gente tinha, quando explodiu ano passado, a gente devido à mudança com o Covid, que mandaram os leitos de saúde mental que ocuparam a pediatria antiga, que hoje nós voltamos para lá. Então, quando teve aquele... Isso no PS, né? No pronto-socorro. Isso no pronto-socorro. Quando teve a síndrome gripal do ano passado, a gente tinha somente 8 leitos. Hoje, na pediatria, que a gente voltou para onde a gente era, a gente tem 14. Então, são 6 leitos a mais, né? É quase o dobro. Exatamente. E fora a retaguarda que você tem lá da semi-intensiva. Ou seja, os casos moderados, graves, dá para despachar para a semi-intensiva. Você desafoga o pronto-socorro, porque ano passado chegou a ter um momento em que a emergência que tinha, que ainda tem, né? Mesmo no local novo, só 2 leitos, né? Para você receber casos gravíssimos. São 3 agora. 3, é. Aqueles que chegam na iminência de uma parada cardiorrespiratória, né? Estavam ocupados com casos graves. Você não tinha para onde mandar, não tinha vaga em UTI, não tinha uma semi-intensiva e os pacientes tinham que ocupar o leito dos casos graves que chegavam. Então, os casos graves que chegavam não tinham onde serem colocados. E aí que veio aquela situação. E nem para onde mandar, porque ainda não tinha o leito da semi-intensiva. Então, a gente ficava com os que estavam travados lá. Ia represando. Só represando. E eu entendi que aumentou a quantidade de leitos. A senhora, mas não é, como a senhora falou, a questão da limitação, da questão da quantidade de especialistas, essa quantidade ainda continua a mesma, né? Continua. E eu vou até fazer uma crítica, né? A gente teve agora, chamaram 7 pediatras que passaram no concurso, do qual um foi mandado para o pronto-socorro. Então, assim, é o local que mais precisaria, né? E cadê os demais, né? 1 ou 2. Acho que tem um colega também que vai fazer um pouco de carga horária lá, mas que está com toda a carga horária voltada para a pediatria, somente uma. Então, assim, continua desfalcado, né? E para o pai, que ele está lá, ele só depende do poder público e aí, às vezes, o posto de saúde não tem pediatra, não tem especialista, não tem médico. Tem local que não tem médico. Exatamente. Aí ele acaba indo para a UPA, né? Lá, às vezes, nem pediatra, só tem visitador. Às vezes não tem pediatra nas mas UPAs. assim, é exceção quando tem. Né? Eu entendo que atender a sintomas leves, o médico da família tem competência para isso. Não precisa ser especialista. E quando você assume um plantão de UPA, você sabe que você não vai atender só adulto. Você se dispôs a dar um plantão e atuar em qualquer idade. Eu brinco de mamãe caducando, entendeu? Então, assim, ter pediatra em UPA aqui vai ser, acho que nem no futuro próximo, né, Guilherme?
A gente tem que lutar. É muito né? difícil, porque é muita quantidade. Eu penso que é uma luta que a gente não pode desistir, da qual a gente não pode desistir. Eu tenho desde sempre falado isso. Eu acho que não só nas UPAs, mas eu acho que nas unidades básicas também. Também. Né? Porque a orientação, a puericultura que é feita pelo pediatra é que faz o diferencial. Né? A gente orientar os sinais de alerta, explicar, por exemplo, para uma mãe, para um pai, que uma frequência respiratória de uma criança no primeiro mês é normal até tanto, que até o primeiro ano é tanto, que até os 5 anos é tanto, muda. Não é uma frequência, não é um limite. Puericultura é o ato, né, que a gente faz de, na verdade, fazer a consulta de rotina, né, e avaliar a criança como um todo, né, verificando o desenvolvimento. Nos primeiros anos? A vida toda da criança. É puericultura. Durante toda a infância, do nascimento, adolescência e tudo mais. Essencial que passe pelo pediatra do nascimento até os 2 anos é essencial, pelo menos. Você vê o desenvolvimento neurológico, psicológico, motor, né? Os marcos do desenvolvimento, que agora está na moda falar nisso, né? Mas é moda, porque isso sempre existiu, né? A gente sempre soube quais são o que a criança tem naquela idade que já ter manifestado, apresentado ou aprendido. Andar, engatinhar. Não é só isso, né? Comunicação também, cognição, interação, tem várias coisas que a gente vê na consulta. Senão a gente vai desviar do foco. O que é importante? Isso bem feito ali na unidade básica, pelo especialista, pelo pediatra, né? Vai dar mais segurança para o pai e para a mãe em como lidar com as situações de doença respiratória, para que eles saibam identificar em que momento eles têm que ir no pronto-socorro. Porque é muito comum, às vezes, os pais irem no pronto-socorro porque não tem noção de nada, né? Simples, nariz tá entupido. E a gente fala assim, mãe, pai, não vem aqui, porque aqui você está correndo... Acaba contaminando. Sendo contaminado, né? Exatamente. Porque você chega num hospital com uma coriza, uma tosse, a criança está com uma frequência respiratória normal e tem 20, 30 ou mais crianças com outras doenças respiratórias, e a gente tem que lembrar que você está com uma doença viral. Leva um coquetel para casa de você chega com uma doença viral e leva umas 2 ou 3 de brinde para casa. Então, agora, claro, se tiver numa situação de insuficiência respiratória, ou seja, de dificuldade respiratória, e é importante, isso a gente explica no dia a dia, na rotina, né, para os pais, o que é dificuldade. Um nariz entupido, por exemplo, não é uma emergência médica, mas é comum os pais falarem, meu filho está com falta de ar, porque está com o nariz entupido. Está com dificuldade de respirar. E a primeira coisa que a gente tem que explicar, olha, você tem que olhar para a respiração torácica, olha para o tórax, ver se tem sinal de cansaço, se a costela entra para dentro, se a frequência passa de tantas respirações por minuto, a depender da faixa etária, como eu estava explicando. Quer dizer, não é simples. Todo mundo acha que a pediatria é simples. Tratar a criança é que nem tratar um adulto pequeno. Não, ponto. Começa por aí. Quem pensa assim, já não pode atender criança. Né? E eu acho assim, eu tenho um pensamento um pouco diferente da Cássia, no sentido de que eu acho que a gente tem que lutar pelo pediatra. Não, eu acho, até porque a gente... Mas eu acho que a nossa realidade é aqui. Mas a realidade, que é o ideal do SUS, que a gente vê quando você vai ler sobre o SUS, é você trabalhar a medicina preventiva. Isso. Que está onde? Na unidade básica de saúde. Como a gente não tem, aqui é um exemplo vivo, não tem médico. Então você vai tratar a doença. Então a gente já chega lá no pronto-socorro, a gente pula um monte de etapas, né? Então, aí isso é Rio Branco, né? Coitado de quem mora no interior. Se tivesse médico na unidade, se tivesse médico de família na unidade, ele começaria a pegar confiança no médico. Você trabalha a prevenção. Aquela questão da comunidade, né? Você trabalha a prevenção de doenças, de qualquer tipo de doença. Aí você diminui o número de procura de pronto-socorro, de UPA, que é feito para quem está em urgência e emergência. O que a doutora está falando é importante, porque assim, prevenção parece uma coisa banal. Mas uma simples anemia num paciente com insuficiência respiratória pode ser ainda mais grave, tornar o quadro ainda mais grave. Ou seja, porque a anemia, veja bem, a gente está falando de uma doença que envolve diretamente o transporte de oxigênio. A anemia já implica em você ter uma taxa de hemoglobina mais baixa. Então você tem um déficit do carreador de oxigênio para os tecidos e órgãos mais nobres do corpo. Ainda ele está com uma dificuldade para respirar, então são 2 em 1, né? 2 problemas em 1. Eles se somam. E aí fica mais grave. Isso é uma situação simples. Um déficit vitamínico, déficit nutricional. Porque um déficit nutricional pode significar o quê? Um déficit imunológico. Desnutrição grave
né? Ou baixa a imunidade da criança. Exatamente, é uma criança imunodeficiente também, né? E a gente encontra muita criança desnutrida, muito, né? Abaixo do peso. Né? Com certeza. Então, uma das recomendações seria tem que vigiar muito essa questão da alimentação da criança. Não é só o pacote de bolacha e nem o refrigerante. Isso é importante a puericultura, que a gente ensina também sobre a introdução alimentar, a vacinação em dia, que aconteceu que com a pandemia muitos fugiram dos postos de saúde com medo de expor a criança ao corona, então não foram vacinar. Só que aí você está agora, o que está acontecendo? As crianças estão com as cadernetas todas em atraso. Então você pega outras doenças, né? Que não é só o corona. Vírus, entendeu? Aí, doutora, essa questão da vacinação. A senhora, no seu dia a dia, a senhora encontra uma quantidade grande de pacientes, de pequenos pacientes, de crianças com uma vacinação fora do... Com certeza. Muito comum. E que isso prejudica muito na hora dela ter uma imunidade para conseguir superar E falta orientação, gripe. Né? Aí falta orientação, porque tudo isso é feito também pela medicina preventiva, né? A importância. Então, assim... Segurança. E aí a gente vê que deixaram de lado. Tem muita criança que não está com 1 ou 2 vacinas, quase o calendário todo, porque a gente tem o calendário mais importante até 1 ano e 3 meses, né? Assim, mais importante, o maior número de vacinas, até 1 ano e 3 meses. E a criança não vai, simplesmente a mãe não vai. E estamos tendo problema de falta de vacina também. No público e no privado, né? E é importante a gente lembrar de outra situação também, que a gente tem visto casos de co-infecção. Quer dizer, uma criança que chega com um quadro respiratório e muitas vezes tem 1, 2 ou até 3 vírus simultaneamente detectados nela. E a gente tem visto isso mais na literatura, também em grandes hospitais. Aqui a gente não faz muito só vigilância epidemiológica. Aqui, infelizmente, aqui fica a minha crítica, né? A vigilância não compartilha com a gente esses dados. Eu falo com a gente como médico, não como presidente do sindicato, né? Porque eu trabalhei por muitos anos ali no pronto-socorro e passei por uma situação até de atender uma criança com uma meningite por hemófilo, e eu via saber depois, assim, por uma conversa de corredor, que era um hemófilo, e eu que tinha feito a punção, que tinha solicitado o exame, feito o diagnóstico, não fiquei sabendo, e tinha que fazer a profilaxia, né? Quer dizer, é um absurdo, né? A gente não ter acesso, na verdade, talvez isso tudo sendo informatizado facilitaria bastante. Agora boa parte já está informatizada. Que é o prontuário eletrônico, né? Não tá, mas não está vinculado a outros locais. Pois é, mas deveria, né? Esse tipo de exame deveria ficar piscando lá. Você abriu o prontuário do paciente, exame novo à disposição, disponível. Para você ter acesso imediato. A gente tem que ter, porque de nós depende a orientação para todos os familiares, né? Inclusive a prescrição, né, que é feita. Esse é um apontamento que eu faço, que é muito antigo, que eu, pelo jeito eu não vi mudar. E é interessante que a gente parece ser tão difícil, né, quando a gente fala nessas situações, mas a dificuldade está aqui, porque em outros estados até esses exames são feitos assim, você não precisa estar no privado para conseguir fazer uma sorologia, né? Agora, por exemplo, algumas doenças a gente não consegue fazer uma sorologia ali no pronto-socorro, você não consegue fazer uma detecção de qual agente está causando aquela infecção, porque às vezes necessita da internação, mas aí às vezes a criança fica dias ali no pronto-socorro. Quando vai internar por uma complicação, ela já está em uso de antibiótico, na hora que fizer já pode estar negativo. Então a gente vive uma realidade que não é real, né? Assim, na hora que você isola um agente... A senhora vai atuando no tratamento, buscando atender... O mais comum, né? Vou pensar no mais comum. A gente se né? Mas existe o que não é mais comum fora, também. Né? Porque daqui é muito difícil de ter acesso. Você tem... Aí estoura, né? Estoura a síndrome respiratória. Aí você tem, por exemplo, a Fiocruz, que é muito atuante, que pega os principais estados que conseguem fazer detecção do vírus. Aí ela vai pôr os boletins epidemiológicos, qual o vírus mais comum que está causando a doença no momento. Mas aqui mesmo, a gente não faz esse perfil.
Ou até parece que eles fazem umas coletas, mas assim, é aleatório, a gente não tem acesso, a gente não fica sabendo, devia ser divulgado, amplamente divulgado. Agora está fazendo o perfil, né, viral. Mas assim, coleta de todos a gente não consegue. Assim, igual quando foi na síndrome respiratória do 2021, né? 22. Foi 22? 22. A gente... Que infelizmente ocorreram todas aquelas mortes, né? Que eu estava presente quase em todas. A gente não conseguia isolar nenhum. A gente sabia que não era corona, a maioria deles, porque a gente fazia o teste rápido. Suave. E a senhora tem medo que aquela situação do ano passado se repita esse ano? Ou a gente está mais tranquilo a gente que tá aumentar? Mais tranquilo pelo número de leito, pelo número por ter aumentado. Ano passado também tinha uma deficiência com relação ao medicamento, né, doutor? A gente passou um bom tempo aí com alguns medicamentos em falta, né? Na verdade, a gente fala de uma doença que seja qual, não importa o vírus, né? Não tem tratamento específico a não ser o influenza, né? E mesmo assim, uma indicação muito restrita ali do uso do oseltamivir, que é o medicamento específico. Tem que ser usado nas primeiras 48 horas, 24 horas de preferência, né? Estudos mostram que ele reduz o tempo de doença em um dia, em 24 horas. Mas tem o momento certo de usar, senão... as primeiras 24 horas. E a medicação ela é importante, nem tanto para o paciente também, mas para diminuir a transmissão do vírus, diminuir a carga viral. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que não tinha muitos medicamentos a serem oferecidos para essas doenças. O que faltou foi suporte, né? Oxigênio, eventualmente, né, o ventilação mecânica, o leito adequado, monitorização. Paciente grave desse, entubado, precisando de oxigênio, ele precisa estar lá com o monitor, né, sempre pegando frequência cardíaca, ver se o ritmo está direitinho, ver a saturação, ver se a frequência respiratória está boa. Os mais sofisticados medem a temperatura praticamente continuamente. Então são dados que são importantes e deveria estar num ambiente adequado, onde o médico prestasse atenção somente nesses casos. O que aconteceu ano passado, e é importante que toda a população saiba, é que esses casos graves estavam ali no pronto-socorro e o médico de plantão, como a doutora Cássia estava na época, tinha que dar atenção para esses casos graves, para os casos simples, que nem deveriam estar ali, deveriam estar na unidade básica ou na UPA. E que acabam contaminados. Para casos mais intermediários, que precisavam sim de um atendimento no pronto-socorro, mas a doutora tinha que dividir a atenção entre os gravíssimos intubados, entre os graves não intubados na enfermaria ao lado e que precisavam de oxigênio, né? E os gravíssimos que podiam chegar a qualquer momento e não tinham de colocar. E os moderados e os que eram de sintomas só de gripe. E o que é difícil é a falta de compreensão da população. Então, se você estava às vezes ali demorando para atender uma gripe, porque tinha aquele paciente gravíssimo que requer tempo, você era ameaçado, entendeu? Era tumulto na porta. Então, você tinha que se dividir em milhares. É uma tensão, né? É uma tensão. Porque a senhora está atendendo ali, está tentando acalmar para não pegar fogo, né? E enquanto o outro requer que você teria que estar ali ao lado dele. Por isso que a gente, nesses casos, existe a semi-intensiva e a UTI, que é um médico voltado para esses casos gravíssimos. Ele não faz nada, não fica atendendo outros pacientes, fica somente para esses pacientes. E tem um número de pacientes por médico, né? Por enfermeira. Só lembrando aqui que a gente falou da semi-intensiva, da UTI, a gente só não falou o local que tá, né? Que é o Hospital das Crianças, que foi transferido para o INTO, né? Que só foi por conta daquela situação. Temporariamente, porque o Hospital da Criança está em reforma, mas a UTI já voltou pro hospital ali, né? Para o Hospital da Criança mesmo. Aí agora lá no INTO tá a enfermaria do Hospital da Criança e a semi-intensiva. A gente precisa aumentar a quantidade de leitos e de profissionais. Bom, profissionais a senhora já falou, mas de leitos, eu sei que tá mais... tem uma pequena folga. Mas a senhora acha que precisaria, pela quantidade de pacientes no estado? Precisa porque somos a referência, né? Então, se você for agora lá no pronto-socorro, tem quase a maioria dos leitos ocupados com crianças esperando vaga para a enfermaria.
Passamos hoje 2 casos de crianças com pneumonia grave, com derrame pleural, com dreno de tórax, que a gente conseguiu internar na enfermaria da cirúrgica, que a gente tem 4 leitos pediátricos lá, porque aquelas crianças estavam já 4 dias esperando vaga para ir para o hospital da criança. Você imagina, doente, cansada, né? Com processo invasivo ali, e os pronto-socorro não para, 24 horas, abre porta, fecha a porta, acende luz, um grita, um chora, e a criança sem poder descansar, né? Para ter uma melhor recuperação, né? Porque precisa porque o certo ali no pronto-socorro era ser uma observação rápida, né? E já referenciar para uma unidade especializada, que seria, no caso, a enfermaria do Hospital da Criança. Então, assim, precisamos de mais leitos. Pode dobrar o número de leitos. Mas tivemos uma taxa de ocupação, não importa a taxa. Vida não olha para número. Quem tem que olhar para número somos nós ali, quando estamos atendendo, quando a gente tem que tomar uma decisão em que sim, o número é importante. Se vale a pena fazer ou não tal procedimento, porque o risco de mortalidade é de tantos %. Gestor tem que providenciar leito, gestor tem que providenciar profissional. A gente precisa de mais pediatras no pronto-socorro, a gente precisa de mais pediatra na enfermaria do Hospital da Criança, a gente precisa de mais pediatra também nas UPAs e também nas unidades básicas de saúde. Então, a Prefeitura e o Estado precisam sim contratar mais profissionais especialistas no atendimento em crianças, ou seja, tem mais pediatras. Entre eles, né? Tá? Então, assim, é difícil a nossa realidade, porém, se a gente não mudar essa situação, não tem jeito. A mortalidade mais cedo ou mais tarde vai estourar de novo. É uma questão de tempo, é uma bomba relógio. A gente precisa de mais profissionais. A gente é referência, né? Então acontece um caso de síndrome respiratória aguda lá em Brasileia. Para onde que vai? Vem para cá. Lá em Feijão. Né? Então, assim, a gente precisa estar estruturado, já que a referência é Rio Branco, capital, né? Nós tivemos alguma evolução nos últimos anos? Sem dúvida, quando foi inaugurada a UTI pediátrica, né, na gestão anterior ao governo atual, agora com a criação, infelizmente, né, a criação somente depois da situação caótica do ano passado, quer dizer, agiram reagindo, na verdade, não agiram, reagiram. Não fizeram a previsão, né? E a gente avisou com antecedência, né? Os colegas no pronto-socorro nos chamaram, nós visitamos e a gente avisou com antecedência a gestão na época. E o Ministério Público está ciente disso, porque está investigando a situação das crianças agora, né, que faleceram no passado, e é importante que saibam que, sim, os médicos não tinham mais o que fazer além daquilo que já estavam fazendo. Né, precisava de talvez mais profissionais e mais recursos e mais leis, e tudo aquilo que a gente já sabe, estamos cansados de falar. Na verdade, a gente precisa de mais gestores com mais responsabilidade. Isso é o que está faltando para nós hoje. Enquanto a gente não sair dessa situação... Infelizmente, os pais que passaram pelo trauma de perder um filho, que Deus me livre, não deve ter dor maior, eles viram tudo que a gente estava ali, os plantonistas médicos daquele momento passaram. E a gente só faltava chorar junto e pedir socorro, porque não tinha onde pôr mais crianças. Entendeu? A gente abriu até um local impressionante. A gente lotou os 2 leitos da emergência, ainda abrimos 3 leitos, 3 ou 4 leitos numa salinha que era o antigo trauminha, né? Tudo com criança com síndrome respiratória grave. E era, assim, você sabia que você deixava o plantão e no dia seguinte você ia voltar e ia estar... A criança lá. De mal a pior. Doutora, pra gente entender, né, pra gente dar um alerta para os pais, eu entendi que ele tem que estar no quadro de vacinal atualizado, alimentação, que tem que ter essa questão da educação de que não é qualquer nariz entupido para levar pro PS, né, porque acaba trazendo doenças para casa, porque vai acabar virando um coquetel, piorando o quadro. Tem mais alguma outra dica que a gente pode dar para quem está assistindo e que às vezes tem a criança que está lá com uma tosse, né? Para ver os cuidados que ele tem que tomar, né? Para justamente não chegar... Hidratação, né? É muito importante. Crianças pequenininhas, aleitamento materno exclusivo, né? E evitar que saiam para locais com aglomeração
né? Para não expor, porque do mesmo jeito que você vai para o pronto-socorro e você expõe, você vai para um local, uma festa, um aniversário, uma igreja, shopping, e você acaba expondo também a outros vírus, né? Então, assim, prevenção, né? Uma alimentação saudável, hidratação, higienização que a gente aprendeu, já deveria todo mundo fazer, mas foi com o Covid que, né? Lavar as mãos, os sintomas gripais, sempre tampar, né? A gente usa máscara, já foi liberado, mas quem tem consciência usa num quadro gripal, para não espalhar para outras pessoas, um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, que é onde vem a vitamina. Né? As mães ficam doidas pra gente passar, não é uma bolacha, passar um tubinho de vitamina, mas a vitamina ela vem do próprio alimento. Não, né? É um pacote de bolacha, recheada, nem um de skinny, né? Nem de refri de miojo, meu Deus do céu. A imunização é importante, eu pego nessa tecla, porque a gente tem aí, já está disponível a vacina para influenza, né? O Ministério da Saúde todo ano fazendo campanha, e a gente vê que as taxas de imunização baixa aqui são insatisfatórias. Muitas pessoas falam, eu tomo vacina da gripe e todo ano pego gripe. Veja bem, talvez seja infeliz a gente chamar, ou a gente não deve chamar a vacina, não deva chamar a vacina de vacina para gripe, que é para influenza, é um vírus específico, ou talvez a gente não deva chamar qualquer sintoma respiratório de gripe. Né? É isso que a gente precisa para poder conscientizar as pessoas. Né? Influenza é um vírus brabo. Entendeu? Ele pode causar febre alta, 39,5, um quadro que pode ser semelhante a dengue, só que com sintomas respiratórios, com dor no corpo, com dor nas juntas. Tem todo um cardápio aí de sintomas que o paciente pode ter, semelhante a dengue, mas com sintomas respiratórios somados. Né? E pode afundar, se for um bebê pequeno, crianças abaixo de 2 anos estão mais vulneráveis. Tem uma via aérea menor, mais estreita, respondem menos ao tratamento, principalmente quando a gente tem que usar broncodilatador, né? No caso de situações que evoluem com insuficiência respiratória e que requerem broncodilatador, tanto que a bronquiolite é um tratamento, se for ver guideline, protocolos, né, nacionais e internacionais, você não tem remédio. Hidratação de oxigênio de suporte. Nem salbutamol, carolinha, que a gente usa muitas vezes, porque alguns respondem, tentativa de não é um consenso, né? Não é um consenso. Exatamente. Então, vacinar é importante para evitar essa doença. As pessoas às vezes perguntam, vacina contra o Covid? Eu acho válido vacinar, tá? Principalmente com as vacinas que a gente tem disponíveis no calendário. Estão sendo vacinadas no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, milhões de crianças já foram imunizadas. E agora a Covid, apesar de estar mais tranquila, ela como um vírus comum como os demais, também pode causar insuficiência respiratória, principalmente nos bebezinhos. Então vale a pena sim, e nós temos vacinas seguras, não tivemos nenhum relato de casos graves de efeitos colaterais, né, em crianças pequenas. Nenhum caso eu vi até hoje. Você viu, doutor? Doutora Cássia, acho que também não. Eu acho que a gente, e um adulto, né, o pai, uma mãe que está gripada, evitar, né, usar um álcool nas mãos, máscara. Eu sei que é um momento que a criança às vezes quer agarrar, quer beijar. Ambiente aberto, arejado, né? Mas ele está livre, não, estou gripado, né, para não, infelizmente, né, exatamente. Dói, mas são alguns dias, não é isso? Dói, mas dói mais. Você depois pegar uma criança doente grave, aplicar, nossa, bebê, aplicar a injeção no bebê, aquele berro, tem que segurar e não é fácil, é difícil também, né? Então, simplesmente. Então, lembrar que a vacina da gripe vai proteger contra essa forma grave, a influenza. Exatamente. Não vai te prevenir de pegar outros vírus. Quadros gripais, que a gente fala gripe também, na verdade, que não são gripe, né? Que são doenças causadas por outros vírus, mas com sintomas semelhantes ao da gripe, não vão ser protegidos por essa vacina. Então, os vírus que a doutora falou, adenovírus, rinovírus, etc., não vai proteger através dessa vacina. Na verdade, a gente está à mercê desses vírus do mesmo jeito. Esperando que seja criada alguma vacina que cubra... Mas diminui a gravidade, né? Com certeza. Claro. Até por causa da infecção. Evolui com uma pneumonia, uma insuficiência respiratória e... Que o corpo com mais imunidade, ele tem mais possibilidade de combater, né? E é válido, eu falo saudável. Assim, é uma coisa que eu falo, às vezes, eu não sei se você tem o hábito, eu falo às vezes em consultório, eu falo para os pais, vacinem-se. Não falo só para a criança, vacine a criança. Eu falo, vocês tomaram a vacina da gripe, porque é uma maneira de você bloquear a entrada do vírus na sua casa, é vacinando os familiares, né? Então, pai, mãe,
Os avós, até porque tem mais idade, tem indicação formal de tomar, o Ministério da Saúde, né, libera a vacina para influenza. Até os idosos, né, que também acaba tendo uma imunidade, ser mais vulnerável igual as crianças. E a gente, às vezes a gente não tem os sintomas, mas a gente acaba transmitindo. Então, vacina, isso é muito importante. Né? Não, mas eu não pego. Mas você transmite, às vezes, para o seu filho, né? Né? E sempre acreditando numa coisa que a gente tem que falar, né? Que muitas vezes você toma vacina, você não impede a pessoa de contrair a doença. Mas ela contrai a doença, geralmente, numa forma mais branda, né? Mais leve. Eu, por exemplo, peguei influenza esse ano. Eu tomo todo ano a vacina para influenza. Peguei influenza, fiquei uns 2 dias ruins. Mas assim, foram 2 dias ruins. Né? Depois melhorou. Passou. Geralmente a influenza é um quadro que pega aí 7 a 10 dias a pessoa fica de cama. Tem gente que fala, eu fiquei uma semana arriado de cama. Eu não, fiquei 2 dias ruins, mas assim, tranquilo, deu para lidar em casa, sem precisar tomar. Tomei só analgésico, só remédio para dor, soro fisiológico nasal. E o vírus é danadinho, né? Porque a gente agora está tendo sintomas de vias aéreas superiores, mas também associado a uma diarreia. Pode. A vômito. E aí a criança que precisa de hidratação está perdendo, né? Então tem que repor. Vem a alagação junto, né? Vem a alagação junto. Doutora Cássia, a senhora, aproveitando que a gente vai encaminhando para a parte final, a gente deixa aí um espaço para a senhora dar uma mensagem para as mães, para os pais, para quem está aí nos ouvindo, né? Falar aí sobre, né, quais são repetir até, né, aqueles cuidados. Uma boa alimentação, né, saudável, rica em frutas, verduras e legumes, um aleitamento materno exclusivo e evitar aglomeração, né, o pessoal gosta bastante de juntar, né. Nossa. E manter a parte de higienização que o coronavírus trouxe para a gente recordar, porque na verdade a gente sempre deveria ter tido essa rotina, né? E vacine-se. É de graça no posto, né? O posto é de graça. Exato. Né? Quer dizer, de graça não é, tá pago, mas pago. É poder público mas fornece. Dói menos, né? Doutor, sua mensagem? Bom, quero primeiro agradecer a doutora Cássia por nos dar a honra de comparecer aqui hoje. É uma profissional de referência e de excelência no nosso estado, uma referência ali no pronto-socorro. Tenho certeza que todos os pacientes que foram atendidos ano passado e que ela participou do atendimento reconhecem e assinam embaixo o que eu estou dizendo. Dizer que a gente aqui está à disposição, né, de todos os colegas. Eu estou aqui na presidência do sindicato hoje, mas sou pediatra, né, sempre trabalhei no pronto-socorro, sempre passei por essa situação. Não passei a situação do ano passado, porque eu não estava lá, mas o tempo que eu trabalhei, eu senti muito na pele os problemas que a gente vive no pronto-socorro. Por isso que eu entendo assim perfeitamente o que aconteceu ali. Então agradeço a sua presença aqui, as suas nobres orientações, tenho certeza que vão ser muito ricas aí para os pais, até para os nossos colegas, porque a gente vê que mesmo colegas médicos, né, que não são pediatras, ficam um pouco perdidos quando tem criança e quando chega essa época. A gente atende, às vezes em consultório, um outro filho de colega, a gente vê que os colegas são bem desesperados. Assustados também, né? Porque assusta, o bebê é um copinho de cristal, né? A gente fala que tem que cuidar com muito zelo. Parabenizar o nosso assessor de comunicação Freud aqui por conduzir muito bem essas entrevistas. E dizer que nós estamos à disposição aí da população, que vejam, né, que sigam as orientações que a gente passa aqui nessas entrevistas, e dizer que os interesses da nossa sociedade são os interesses, coincidem com os interesses do nosso sindicato. É claro que tem os interesses trabalhistas nossos pelos quais a gente luta, mas esses, né, que a gente está reivindicando mais estrutura, mais leitos, a gente pede mais profissionais ali, médicos na linha de frente, mais especialistas, né, pediatra, para atender crianças, que participem dessa luta conosco, porque é uma luta conjunta, né? Na verdade, quem atrapalha a nossa luta não somos nós nem vocês, são os gestores que estão no meio do caminho e que insistem em tentar apontar a responsabilidade para uma dessas duas partes, e não são. O problema está em quem gere e não em quem está trabalhando na linha de frente e cuidando da saúde do seu filho. É isso aí. Bom, então a gente vai chegando ao final e a gente agradece para quem chegou até aqui, né? E
que sigam as orientações da doutora Cássia. Quem teve a paciência. Bom, até mais, e aí a gente se encontra no próximo Sindicast.